aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor. Graças a Deus. Amém. Eu quero orar com você neste momento. Nos comunique a tua palavra, que o teu Espírito Santo nos edifique nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da palavra nós já anunciamos. E quando eu falo de alta costura, e quando eu falo dessa expressão alta costura, eu vou me lembrar de um segmento, eu diria um segmento econômico no mundo inteiro, precisamente em Paris, em Londres e Milão, nesse ciclo que é chamado de alta costura. O que é alta costura? Nada mais é do que um monte de estilistas que se propõem a elaborar modelos vestidos, a maioria femininos, e também existe roupas masculinas, e a elaborar essas vestes de forma artística e de acordo com o padrão exigido pela tendência da moda e pelas pessoas que consomem esse tipo de artesanal. Chama-se. Para vocês terem uma ideia, a alta costura é tão alta que o preço de um vestido, e eu quero se aventurar, tentar, tão exclusivo, que ele pode variar de 10.000 euros, e alguns modelitos chegam a em torno de 1 milhão. É isso mesmo, alta costura é um negócio. É tão alta costura que as clientes de alguns estilistas, elas não são consideradas clientes, no entanto, são chamadas de colecionadoras, pois compram um vestido para uma única ocasião e tem que experimentar esse vestido algumas vezes em alguns lugares específicos do planeta. Normalmente a alta costura tem entre 5.000 consumidoras no mundo inteiro. Há algumas brasileiras consumindo a alta costura. Elas assistem os desfiles pela internet, contratam o que querem e vão até Milão 2, 3 vezes, 4 vezes, quantas precisarem, para experimentar o vestido até que ele fique pronto, que pode levar meses para um vestido desse ficar pronto. Isso. Uau! E eu tive conversando com a Lúria hoje de manhã, ela definitivamente não quer um modelito desse, porque o Marcelo vai ter que passar fome para comprar um modelito desse. Durante uns 30 anos, você guarda dinheiro sem comer, você consegue comprar um modelito desse dos mais baratos. Estou brincando com eles, é claro. Os grandes estilistas, eu quero falar e eu me Colossenses, e observem bem um texto que eu não li, lá no versículo 10 do capítulo 3 de Colossenses, na sua no seu aplicativo, e diz o seguinte: este novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, e começa: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, misericórdia. No 14, não há no português a palavra revestir-se, mas no grego existe, e aqui vai dizer acima
porém, esteja o amor. Acima de tudo isso, vai falar desta questão, deste revestimento do amor. Bom, vamos lá. Colossenses, eu quero conversar um pouquinho com você sobre a cidade de Colossos, como ela há muitos anos ficava na e ali perto tinha uma cidade muito conhecida que depois no Apocalipse é citada, Laodiceia. Tinha também a cidade de Hierápolis. Eram 3 pequenas cidades que eram grandes e se tornaram pequenas, mas ali existiam vulcões e existia um fenômeno em Colossos, um fenômeno chamado, era trazido pelo rio Lilo, não é Nilo, é Lilo o nome do rio, que passava por aquela região, gesso, em pedras, em grutas, e formavam verdadeiros monumentos. Então, aquela região era conhecida por águas termais. Laodiceia, lembra que quando Jesus falou para Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te, né? Ele se referia às águas termais. Aquelas 3 cidades, elas estavam juntas, Colossos, Hierápolis e também Laodiceia. No entanto, o apóstolo Paulo nunca visitou essas cidades, não foi ele que evangelizou. Ali perto tinha uma cidade, perto não, 120 quilômetros mais ou menos, chamada Éfeso. O apóstolo Paulo esteve durante 2 anos em Éfeso, e naquele período muitas pessoas se converteram em Éfeso, e essas pessoas levaram o evangelho para Colossos, para Hierápolis e também para Laodiceia. Portanto, era uma região conhecida, pessoas conhecidas, tanto que Epáfras é o sujeito que vai ajudar Paulo lá em Roma. Ali não vou usar a expressão, ele está no presídio de Roma, na verdade era uma prisão domiciliar, e Epáfras, ele leva essa carta para a igreja de Colossos, e havia 2 de Colossos. O apóstolo Paulo está preocupado com 2 grupos influentes. O primeiro grupo eles eram judeus ortodoxos, e aquela região, tanto quanto Colossos, uma colônia de judeus se estabeleceu do imperador romano. E essa colônia tinha cerca de 50 mil judeus espalhados nessas 3 cidades. Eles se tornaram ricos e poderosos e influentes. Muitos cristãos já estavam sendo perseguidos, e alguns vinham do judaísmo e outros eram pagãos. Do comportamento religioso, que acreditavam que eles tinham, vamos colocar assim, eles tinham que se... em segundo lugar, e eles impunham isso para aqueles pagãos que vinham. Então eles queriam que os converteram ao cristianismo judeus para que depois se tornassem cristãos. Então era essa uma influência. Outra influência era a influência do gnosticismo. O que é o gnosticismo? Era uma filosofia religiosa, uma filosofia não essencialmente uma tendência, uma visão religiosa que se infiltrava no cristianismo. Os gnósticos diziam que Jesus não era Deus. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês que chegaram agora. E os gnósticos diziam que Jesus absolutamente não era Deus, que ele teve divindade, então eles não acreditavam na divindade de Cristo. Não acreditavam que então eles podiam fazer o que quisessem
gnósticos naquela época só acreditavam que o espírito era importante, como eles acreditavam em reencarnação. A pessoa morria, voltava para aperfeiçoar o espírito até que ela se tornasse um pequeno Deus. Tipo de filosofia que se infiltrava na vida da igreja de Colossos. Era esse tipo, então, essas duas tendências, o gnosticismo e o judaísmo ortodoxo, que se infiltrava e tentava ensinar padrões religiosos que eram fundamentados na palavra de Deus. E por isso o apóstolo Paulo escreve essa igreja. Muito bem. Baseado nisto, e aí nós vamos olhar para esse texto, porque nós devemos tirar essas nossas roupas velhas de fé e vestirmos da alta costura da fé. Aí vem a justificativa do tema desta noite. O desafio é você se vestir com a alta costura nesta noite. Então, por isso, baseado no texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 17, nós vamos pensar Em primeiro lugar, a primeira maneira de nos vestirmos com a alta costura da fé é experimentando, é recebendo a graça de Cristo, a graça de Deus. Versículo 12 e 14, pois como eleitos de Deus. O texto está dizendo, como eleitos de Deus, vocês vão se vestir em primeiro lugar, porque vocês são eleitos de Deus. O que significa isso? Significa que Deus, antes da fundação do mundo, aleluia, louvado seja Deus. Aí você diz assim, mas como é isso? Eu não sei como é isso, eu creio. Para sermos santos, irrepreensíveis, em amor, antes da fundação do mundo, nos escolheu em Cristo Jesus. Diz lá no Salmo 139, a palavra não me chegou. Conhece toda? E quando o salmista também diz, o Senhor me conhecia quando eu não era nem formado no ventre da minha mãe. E aí, eu os levo a pensar o seguinte nesta noite, meu querido, minha querida, Deus deve ser a nossa veste, a nossa alta costura da fé, a graça de Deus, não pelos nossos méritos. Quando o povo de Israel achava que era alguma coisa e eles estavam saindo do Egito, então o Senhor chama Moisés e diz, olha, vai falar um negócio para esse povo aí. E lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, aperfeiçoa vocês, eu por serem mais outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor que fez aos seus antepassados. Queridos, uma das coisas que o povo precisava entender é que não era mérito dele que Deus os amava, mas que de fato a iniciativa era de Deus. Toda a iniciativa de amor e da grande eleição é de Deus, não é do ser humano. Toda a iniciativa não é do ser humano. Eu li uns anos atrás, eu tenho esse livro em algum lugar aí nas minhas coleções. O tema do livro era o homem à procura de Deus. E vai falando das raças e dos povos que mesmo isolados buscavam alguma forma de adorar uma criatura invisível ou feita com as próprias mãos.
No entanto, iniciativa, mas é Deus. Às vezes as pessoas me dizem assim: pastor, um dia eu entrei na igreja e me converti, e eu disse: não, foi você que entrou na igreja, que pegou você passando e deu um safanão na sua cabeça e fez você cair dentro da igreja, porque o Espírito Santo é quem opera e que nos convence do pecado e do juízo. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Então Deus nos escolheu, é a primeira costura, a alta costura da roupa que vamos vestir. Em segundo lugar, diz o texto que Deus, como eleitos de santos, olha a palavra separado. Quando nos escolheu, nós somos colocados à parte para pertencer. Um texto que eu escrevi alguns anos atrás, também eu já publiquei em alguns lugares esse texto, cujo tema escolhidos por Deus para sermos, não só para sermos salvos, mas para sermos santos, dedicados exclusivamente ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20, diz assim: nós não pertencemos, devemos glorificar a Deus, nós fomos comprados por bom postura da fé, foi pago um preço tremendo, que é a vida de Jesus pelos nossos pecados. Esse é o tremendo preço, e na alta costura da fé não existe um grupo exclusivo de consumidoras ou de colecionadoras, existe um grupo que pertence ao Senhor por direito de criação e por direito de salvação. Aleluia, Senhor. E diz o texto ainda: além de santos e amados, olha, revestivos como eleitos de Deus. A palavra vem santo, depois vem. E esse amor é eterno. E diz lá em Jeremias: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade. Eterno quer dizer que não tem começo nem fim. Deus começou a amar você do seu jeito. É claro que depois você vai ser transformado, vai ser modelado pelo poder do Senhor. Aleluia. Deus nos ama, somos amados, se revela na criação, e seu amor se revela na providência e na redenção do Senhor. Esta semana eu recebi um vídeo, até compartilhei na igreja, irmãos que tiveram igreja presbiteriana, analisando a questão da vacina. Muitas pessoas estavam dizendo: eu não vou me vacinar. E ele ele é um presbítero, um homem muito sério, um homem muito comprometido com Deus, e é também. E ele dizendo o seguinte, que cuidado com pessoas muito sérias, e a igreja se compromete com o Senhor, com a igreja também ela se expõe a não contaminar. Deus nos amou, e Deus nos ama intensamente. O seu amor não tem limites, porque assim é o nosso Deus. Bom, a primeira veste da alta costura da fé é a graça de Cristo. A segunda veste, por causa dessa graça de Cristo, devemos nos revestir dessa alta costura da nova vida. E aí, como é? Vem o texto continuando: de ternos afetos de misericórdia. Vamos manifestar ternos afetos
com os outros. E o que significa isso? Em um mundo embriagado pela violência, em um mundo que as estatísticas mostram que cerca de 50 mil pessoas morrem vítimas da violência urbana, ou envolvimento com tráfico de droga, ou briga, feminicídio, homicídios, ou a pessoa se briga no trânsito porque arranhou o carro, fechou alguma coisa e mata uma outra. Nos Estados Unidos, o maior consumo da indústria cinematográfica, 70% dos americanos amam filme de violência, mas são assistidos, e a indústria cinematográfica oferece muitos desses, são aqueles Combate, Mortal Kombat, Rambo 1, 2, 3, 4, e pode observar que o cinema americano ele está cheio disto, está cheio de sangue. Agora no Brasil nós também gostamos disso, um pouquinho, mas dizem que no Brasil o brasileiro consome, talvez não na proporção de 70%, mas uma boa porcentagem dos brasileiros gosta muito de pornografia, de todas as suas, enquanto, e aí eu vou dizer o seguinte, eu até brinquei, o americano é obcecado por violência e por sangue, eles têm lá a liberdade de ter uma arma, de comprar quantas quiserem e tal, e por isso que tem muito caos lá, e matam muita gente e tal, e gosta de violência, é obcecado, né? Gosta de consumir pornografia. Então, existem essas duas tendências culturais. Muito bem, mas num mundo pela violência, o apóstolo Paulo está ver e vão se revestir nessa alta costura com ternos afetos de misericórdia. O que é? Carregar a miséria das pessoas no coração. É disponível a abrir mão do seu bem-estar para atender alguém. O cristianismo trouxe ao mundo Jesus mesmo ensinou e contou a parábola do samaritano. A coragem de atender alguém que está ali jogado, enquanto os judeus não tiveram, e o samaritano ele vai atender alguém que está ferido, foi assaltado, ele investe dinheiro sem saber quem é, ele carrega aquele homem, ele leva numa estalagem, ele pede socorro médico da época, promete ajudar. Isso é misericórdia, é você não saber. Quando você se veste da alta cristã, você tem que se vestir de misericórdia do Senhor. E diz o texto ainda que você deve se vestir de verdade. E a palavra grega aqui é Christotes, que quer dizer a virtude do homem, para quem o bem de seu próprio com o seu bem pessoal. O historiador Flávio Josefo, que viveu lá naquela época, logo depois dos anos de Paulo e seus companheiros, nos primeiros anos da fé cristã, Flávio Josefo, ele coloca que esta palavra bondade, ligada à história de Isaac. Isaac cavava poços, os inimigos, eles invejavam aqueles poços, porque logo brotava água, então eles vinham e tomavam os poços, ou entupiam os poços, deixava lá o poço, dando água, ia para outro lugar e cavava outro poço, e ali ele ia,
ele ia para outro lugar, e ele podia simplesmente atacar e dizer: vocês não vão tocar nesses poços, são meus poços. Então ele acabava deixando aqueles poços. Também conta-se a história também de Davi, que certa ocasião ele tinha um acordo com Jonatas, e quando família, para que eu possa fazer alguma bondade, Jonatas já tinha morrido, e disseram: tem Mefibosete, é um cara que está aleijado e tal, e disse: traz ele. Então, quando Mefibosete chega diante, quem sou eu? Um cão, ocupe comigo. E Mefibosete, como príncipe, ele coloca para comer na mesa dele. Isso é misericórdia. E finalmente, o texto fala de humildade. Humildade diante de uma cultura naquela época que tinha dois grupos distintos: o grupo filosófico religioso gnóstico, que é o que eu falei, que se achava um grupo muito elevado intelectualmente. Eles se achavam donos da verdade. E o outro grupo era o grupo de judeus, que eram judeus que já tinham enriquecido, trabalhando ali, obviamente, naquela... estavam superiores cristãos que vieram do paganismo. Então, os cristãos que vieram do paganismo, então, estão vivendo bombardeados por isso, dentro da igreja, porque aquele pessoal está na igreja com eles. Por isto, o apóstolo, a roupa que você vai vestir da alta costura, ter um elemento, uma costura chamada humildade. Ou seja, a facilidade de começar lá de baixo. A palavra humildade no grego, e foi escrito em grego esse texto, tem a ver com um cavalo bravo que é amansado. E aí tudo está ligado à próxima palavra que se encontra aqui: mansidão, que é outra costura da graça de costura da fé. Mansidão é ter fraqueza, mansidão é ter domínio, posição de se ceder diante de seus direitos. O que o Paulo, a galera que está lá, é dizendo: olha, isso aí não vale nada. Onde isso aí, gente? Coloca freio na tua boca. Por esse cavalo bravo que você está tentando domar com mansidão. E a outra palavra é longanimidade. No grego significa o espírito que jamais perde a paciência para com o próximo. Então, longanimidade tem a ver com não seja curto. Pessoa que você olha para ela torta, ela já está estourando. O que é que você quer? No banco você deve enfrentar muita gente assim, que chega tenso lá, já querendo bater em todo mundo, querendo brigar com todo mundo. E a pessoa que tem por qualquer coisa. No entanto, a palavra costura da longanimidade. Isso é com o próximo. Mesmo que você tenha um estupim desse tamanho, faz como a mansidão e a humildade. Põe freio nesse cavalo bravo. Doma esse cavalo bravo. A terceira peça, ou a terceira veste da alta costura da fé, é a paz de Cristo. Observe.
Seja a paz de Cristo, o hábito de Deus em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecer. Tá, quando você lê esse texto, você tem a percepção de que havia uma certa competição. Hoje, o mais popular esporte no nosso país é o futebol. E no futebol, nós temos ali 22 jogadores dentro do campo. Está lá no meio. E tentando manter a ordem e fazer com que as regras do futebol sejam aplicadas em 2 bandeiras e mais um de VAR, que são o árbitro de vídeo e por aí vai, todo mundo para auxiliar para que definitivamente quem está jogando cumpra as regras direitinho. Faça tudo certo. E assim, seja vitorioso, seja derrotado. Tá. Quando diz que a de Deus no vosso coração, a lembrança que nós temos é dessa quebra da paz, é quando incomoda o nosso coração, como alguma coisa apita na nossa vida, como alguma coisa que quebra a paz. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo foi derramado em nós e que habita com a igreja, e é o Espírito Santo que é o hábito de Deus na nossa vida, é o Espírito Santo que confirma essa paz. Se você está quebrando a paz, se você está incomodado, é porque o Espírito Santo está dizendo: olha, tem um problema aí, acerta a tua vida aí, você precisa acertar esse negócio. É a paz de Cristo. Quando temos a paz no coração, temos a gratidão e o louvor nos lábios. Aí vai uns versículos, quando fala do louvor. Quando temos a paz, temos a concepção de que estamos revestidos ou vestidos da alta costura da fé. Da alta costura da fé, no versículo 16 diz: habite ricamente, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Oh Deus, vocês têm um culto para fazer, mas a essência desse culto é manifestar a palavra de Cristo, compartilhar a essência da palavra de Cristo, aquilo que vocês de fato aprenderam, aquilo que de fato é bíblico, aquilo que de fato não é crendice, aquilo que de fato não brotou de uma consciência qualquer, de uma filosofia qualquer, ou gnóstica, ou judaica, mas aquilo que brotou da fé cristã e que tem sido ensinado a vocês. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo para você ter ricamente a palavra de Cristo na sua vida, esse vestido que é a palavra de Cristo, e passar a instruir um ao outro, aconselhar-se mutuamente, com toda sabedoria. Ele está dizendo: olha, vocês não serão legalistas como os judeus, vocês não serão místicos como os gnósticos ou o ascetismo, pessoas com falta de fé. Vocês não terão prazer em usar o corpo para o que não é, que glorifique a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, quando a palavra de Cristo habita ricamente em nós, não são os falsos ensinos que trazem a salvação, mas a palavra de Deus. O próprio Jesus ensinou isso, certa ocasião: errai, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. A essência da vida cristã é aprender a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é conhecida. Ser edificado com a palavra de Deus. Lá o salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Em outro momento, no mesmo salmo, ele diz lá no versículo, no começo do salmo, ele diz ainda que é o salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. O jovem poderá o caminho andando segundo a sua palavra. Ou seja, a palavra de Deus deve ser aquilo que nutre a nossa vida, o nosso comportamento e a nossa consciência. E por último, quinto lugar, alta costura da fé. É o nome de Cristo. E observem o que diz o versículo 17. Tudo o que fizerte, seja em palavra, seja em ação, do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus por tudo. Meu querido, minha querida irmã, você que está recebendo esta palavra nesse momento em casa, creia que tudo o que nós vamos fazer, ou pensar, ou falar, seja em nome do Senhor. Do Senhor Jesus. Eu gosto também lá do texto de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, irmãos, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meu querido, minha querida, Jesus tem que ser tudo em todos. Jesus tem que ser o princípio e fim. Também o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, lá no capítulo 11, quando ele fala das profundidades das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, e ele lá no final ele diz, olha, porque dele, por ele e para todas as coisas, nossa alta costura da fé deve ter Jesus como vida. Eu deixei. É uma questão de identidade. Jesus em. E é isso que o apóstolo Paulo está afirmando aí. Tração de falsas doutrinas. Mas eu deixei para o final, eu diria, um grande final, assim que eu vou usar a expressão, e vou voltar lá na história da alta costura. Agora da alta costura da França, Londres e Milão. Tá. Todo estilista jamais senta numa máquina para costurar alguma peça. Ele cria, eles têm um sindicato, esse sindicato feito em Paris, então todos os anos eles, das temporadas deste ano é essa e essa. Eles chegam a essa conclusão, então todos eles vão elaborar os seus projetos, as suas criações com base naquelas ideias que saem daquele bendito sindicato. Eles então desenham, e alguns chegam a desenhar 60 modelos diferentes, mas eles jamais colocam a mão numa máquina. Quem faz isso são as que milimetricamente, com toda a habilidade, e elas fazem e mostram ao estilista. Então, ele diz, isso aqui está errado, então isso aqui é assim, tal, então tem que às vezes refazer muitas vezes. E leva muitos meses para uma coleção ficar pronta, e um vestido às vezes leva muitos meses. Então tem um estilista, ele tem muitas costureiras, então eles vão ter ali um tempo. Então quando ele vai fazer os seus desfiles, ele liga para as suas clientes que são marcado em tal horário, o número tal da sua cadeira para assistir o vestido. É a colecionadora ou a cliente, a cadeira vai ficar mais próximo. Modelos exclusivos que
o ano inteiro sem, com exclusividade para um dia da alta costura se expor. Muito bem. A essência de um modelo da alta costura, o estilista está criando, ele desenhando, mas o que está por trás, a mola mestra de tudo isso, é a costureira, que não pode entrar em nenhum processo industrial. Muitas vezes ela pega aquela peça à mão e ponto a ponto, milimétrico, tem que dar certinho. Ela tem que fazer, porque ela vai dizer, vai dar tantos pontos esta manga. Por isso um modelito desse pode custar de 10.000 euros até 1,5 milhão de euros. Na alta costura da fé, existe a essência de é o amor, que é o vínculo da paz. Acima de tudo está o amor, versículo 14, que é o vínculo da paz. As outras virtudes podem até existir sem amor. Mas são qualquer coisa, mas não são vestes da alta costura da fé. O amor é que coloca outras virtudes juntas. O amor é melhorar as nossas vestes. O amor é o trampolim, ou é a essência que é o artesão que nos leva a melhorar a nossa veste, alimentar o melhor as nossas vestes da alta costura. Assim como na alta costura, os criadores dependem das artesãs costureiras, na alta costura da fé, depende do amor. Não há vestido nessa alta costura da fé. Eu vou pensar o seguinte: dos judeus vira legalismo, amor vira fariseu. Jesus, tanto pouco caiado, porque fora está bonitinho, mas por dentro só tem osso velho, osso estragado, osso que apodreceu. O que exerce misericórdia ou beneficência com alguém, se não tiver amor, só passa a ser exibicionismo egoísta. O que celebra o culto a Deus sem amor é formalismo abominável aos olhos de Deus. E a pregação sem amor é vazio. E é bom concluirmos aqui: Cristo deve ser tudo em todos. Deve ser o nosso princípio, meio e fim. E eu lhe recordo quando ele diz lá das nossas vestes, nossas justiças são como trapos de imundícias, sujeira, velha, sujo, não serve para nada, é fétido. Quando ele fala das nossas vestes, como. Por isso, a minha proposta, meu irmão, minha irmã, é que você realmente revista-se, ou então da alta costura da fé para a glória de Deus. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã. Amém? O pessoal vai cantar uma música agora, depois nós vamos orar.
perto quero estar, junto aos teus pés. É maior não há que me render e te adorar. Em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparar. Não sou apenas teu amigo, me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Está junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei. Somente Jesus, te louvarei, não importam as somente. A Deus, você pode assentar. Chegou alguns irmãos e a gente não apresentou. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Acho que são visitantes, tem aqui uma família aqui, eu não lembro de tê-los visto, mas são bem-vindos, boas-vindas. Já receberam? Já receberam? Todos são bem-vindos. Deus os abençoe, que o Espírito Santo do Senhor conduza os irmãos e o povo de Deus tenha a alegria de receber um kit de boas-vindas da nossa igreja, tá? Tem uma notícia aqui do nosso irmão Johnny, vai fazer cirurgia. Tá, muito bem, nós estamos orando pelo Johnny. Eu pedi para o Edinho correr lá para se ouvir a mensagem, que o nosso irmão Johnny essa semana foi internado, estava na expectativa de fazer cirurgia, agora está dizendo que não. Mas vamos orar por ele para que Deus recupere totalmente. Pelo Lorival, vamos orar pelo César, vamos orar, o Enoque vai fazer também uns exames essa semana, a Regina
nossa oração. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, eu creio que o Senhor tem falado a cada coração. Eu creio que o Senhor tem a nossa vida. E não importa, Senhor, a situação como estejamos. Nós hoje que nós entendemos do nosso revestimento, a nossa veste nova da alta. Eu creio na ação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos que nos visitam nesta noite. As famílias também que receberam esta mensagem através da nossa transmissão. Em nome de Jesus também abençoa. Em nome de Jesus também eu quero colocar diante do Senhor a recuperação do nosso irmão Lorival, a recuperação do nosso ele sobre a sua família. Também eu quero colocar diante do Senhor aquele missionário Filipe que está ali no Amazonas, internado com a Covid. Misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também queremos orar nesse momento pelo Enoque, pelo seu tratamento, pela sua consulta amanhã, pela Regina que vai fazer cirurgia essa semana, também pela recuperação do Johnny, que o Senhor tire todas as coisas, repreenda, em nome de Jesus, ó Pai. Nós entregamos as Tuas mãos. Nós entregamos nas Tuas mãos a necessidade que temos, ó Pai, das vacinas chegarem ao povo, principalmente aos profissionais de saúde. Pedimos abrevia, Senhor Deus, a entrega dessas vacinas. E, Senhor, que não haja desvio, Senhor, dos produtos, das vacinas, como em alguns lugares nós já ficamos sabendo o que aconteceu. Em nome de Jesus, ó Pai, que as pessoas tenham a lealdade e a responsabilidade de fazer o melhor. Em nome de Jesus. Pai amado, santifica o povo. Especialmente oramos pelos hospitais que estão lotados, e que o Senhor realmente manifeste boa vontade política aos governantes para aumentar o número de profissionais trabalhando, e profissionais que possam ser vacinados e trabalhar com segurança. Em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós entregamos a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a ternura, o consolar e o agir do Espírito Santo permaneça com todos os irmãos e todo o povo de Deus, hoje e até que Jesus Cristo venha. Amém. Aleluia. Te louvo. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus.